Fala galera, beleza? Mais um trabalho, dessa vez a gente vai fazer essa porta desse Onix aqui. Um amassado pequeno, mas é um amassado bem complicado de ser feito, porque ele pegou bem no vinco, né? Vocês podem perceber, ó, ele afetou um pouco esse vinco de baixo aqui, ele afetou também o vinco de cima. Fez um vergão bem forte no final da porta ali. Acho que essa é uma das maiores dúvidas aí, eu recebo bastante mensagens perguntando de como a gente consegue, né, fazer a remoção desse vinco. Ao longo do vídeo aí vocês vão conseguir perceber. O que a gente está fazendo aqui é o que eu procuro fazer antes de começar todos os trabalhos, né? A gente estudar o que a gente vai fazer, né? Antes mesmo de começar a ser feito o trabalho, né? Eu vou pedir para o meu irmão colocar essa porta na bancada. A gente vai fazer a remoção dela. Uma porta na bancada, a minha movimentação ela consegue ser bem melhor perante ao amassado aí, né? Eu acredito que nessa região aqui, ó, deva ter uma abertura que vai facilitar e fazer com que a gente consiga fazer boa parte do trabalho, né? É isso aí, porta na bancada e a próxima etapa do vídeo aí. Bora trabalhar. Valeu, galera! Eu coloquei o carro aqui em outra posição e vocês conseguem perceber, ó, a tensão que está o amassado, né? Ele desfez completamente o vinco e no final da porta lá tá aquele vergãozão, né? É isso aí, bora continuar o trabalho, né? Eu mudei só para ter uma filmagem melhor mesmo do trabalho que vai ser feito. É isso aí. Bom, a porta foi removida, ela tá aqui na bancada e o amassado ele pegou um pouco acima ali do reforço e boa parte dele tá no reforço, né? Aquele vergão que formou, ó, provavelmente ele pegou lá no final da porta, né? Aquela calafetação, aquela cola que tem ali no final da porta ali fez com que aquele vergão se formasse, né? Provavelmente a lata ela deu uma baixada, né, no impacto do amassado, e como ela é muito coladinha, ela é muito juntinha a lata, na hora que ela baixa causa uma resistência que faz aquele vergãozinho, né? É isso aí, aqui não tem nenhuma cola para ser cortada. Agora a gente vai virar a porta e posicionar a lâmpada para poder começar o amassado, né? Bora! Porta na bancada, eu virei ela, deixei ela posicionada aqui para começar o amassado. E aí vocês conseguem perceber, ó, a pressão que está no vinco aqui desfez totalmente o vinco, né? E aquele vergão bem tensionado nessa área aqui, ó. Ele pegou desde o comecinho aqui da parte quase pegou embaixo do friso e desceu até esse primeiro vinco. Essa porta ela tem um desenho mesmo característico dela. Ela sai lá do final e faz essa ondulação, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Quer dizer que essa área aqui ela não é totalmente alta, né? Ela tem que acompanhar aquele desenho lá de trás, ó. É isso aí. Posicionei a porta, como eu disse, amarrei ela com as cintas, né, para que dê sustentação na hora que eu alavanque lá embaixo, porque quando eu alavancar ela não ficar totalmente mole, né, e perder a pressão da ferramenta, né, que a ferramenta ela causa uma pressão aqui na lata, né, como se estivesse empurrando a lata para cima, e a porta ela não pode estar solta. Agora eu vou dar um pouco de calor nessa região, vou testar algumas ferramentas. Eu acho que é uma das partes mais importantes, não é levantar o amassado com a primeira ferramenta mesmo que chegue ali, né? O legal é você testar aí umas 2, 3 ferramentas e achar a que mais levanta essa área, né? Eu vou procurar levantar essa área primeiro e essa daqui, que automaticamente vai dando uma aliviada nessa pressãozinha do vinco, né? Vocês vão conseguir perceber isso no vídeo. Como eu havia dito, eu testei algumas ferramentas aqui que eu vou usar no amassado. E a primeira que eu vou usar vai ser essa espátula aqui.
Eu coloquei um pouco de fita nela, porque para levantar, né, uma maior área aqui. Como ela tem a ponta de ferro, já deu até uns biquinhos aqui, ó. Não sei se dá para pegar na filmagem. Ela vai levantar um pedaço maior dessa pressão, né? Eu vou colocar lá por baixo. O acesso que a gente tem para trabalhar é o que eu já mostrei para vocês. Eu coloco a ferramenta aqui, ó. Ela meio que vai pegar lá de baixo do vinco ali, ó. Ela entra um pouquinho debaixo dessa travessa, né? E eu torço ela, eu faço esse movimento, ó. Então ela tá debaixo do vinco, esse movimento de torção, né? Vou pedir pro meu irmão gravar aqui, vocês vão conseguir perceber um pouco aí. O primeiro passo é aquecer. Eu aqueço bem a lata, pelo menos a área do vinco, né? Posicionar a ferramenta lá embaixo. Vou torcendo ela aqui, ó. Bem devagarzinho, né? Para tirar a pressão do amassado. Olha lá. Fazendo com que suma um pouco aquela pressão ali. O que eu vou fazer em toda essa área aqui é esse processo. Por que eu começo tirando essa pressão e não por aqui, né, que está mais aliviado? Porque quando é removida a pressão do ponto maior de tensão, que no caso é esse, automaticamente já libera um pouco essa área, né? É como se ao fazer esse amassado aqui, essa parte aqui já fosse sendo aliviado, já fosse voltando automático, né? É isso aí, vou continuar e já trago o resultado aqui para vocês. Ó, esse é o resultado. Eu alavanquei um pouquinho aqui, né? A região do vinco ali. Primeiro, eu não fico muito preocupado em levantar tudo, sabe? Eu tento pegar um pouco dos pontos de tensão mesmo, ó. Levantei um pouco aqui, um pouco lá, porque tá muito dura a lata pra já tentar levantar dando o acabamento, né? Agora o que eu vou fazer é abaixar esses vergões aqui, nesses pontos que fizeram, esses mais fortes, ó. Porque quando eu abaixo é como se aliviasse a lata. Tudo que a gente tem que fazer para ter um resultado bacana no final, um resultado legal, é aliviar os pontos de tensão, né? Porque quando a gente vai soltando esses pontos que seguram a lata, é como se a lata fosse ficando cada vez mais mole para trabalhar. E isso você vai sentindo na mão, né? Eu tive que fazer bastante força para poder fazer esses bicos aqui, né? Para poder levantar essas regiões. Agora eu vou abaixar, só que na segunda vez que eu for levantar esses pontos mais, esses que estão baixos, já a pressão na lata ela já está bem reduzida, né? É como se já não tivesse nada segurando ela, né? É o que eu vou fazer agora. Vou pegar, vou dar uma baixadinha, vocês vão perceber. Como eu estava falando, vocês vão acompanhar um pouco aí. E por que eu uso o pino de poliuretano? Ó, a ponta dele é bem mais grande, né? Maior do que a pontinha de ferro. Então ele consegue abaixar uma área maior aqui, ó. Ele não só abaixa uma área maior, mas como não causa bico também, né? Não abaixa fazendo detalhe para a gente retrabalhar, né? Vou continuar batendo aqui e já trago a próxima parte do vídeo. Ó, aqui vocês conseguem perceber o resultado que
que eu consegui atingir só com o martelinho e o pino, né? É quase que como se esse vinco do meio, ó, ele já se tivesse formado, né? Vou esperar o caminhão passar. Isso faz com que alivie um pouco a pressão agora na hora que eu for levantar essa parte, tanto essa parte de baixo quanto essa parte de cima, né? É quase como jogar xadrez. Eu não sei se você já jogou ou se você já viu alguém jogando. O principal objetivo no xadrez é, com poucos movimentos, impossibilitar a rainha de se movimentar, né, cara? E é o que no nosso caso, no martelinho, eu acho que poucos movimentos ele acaba fazendo com que diminua o trabalho final, né? Não só diminua o trabalho final, mas também traga qualidade pro resultado do seu trabalho, né? Agora o que eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou colocar a espátula lá embaixo, vou levantar um pouco essa área e vou levantar essa outra área aqui. Eu vou fazer isso e trago aí o resultado para vocês. Mostrar uma parte, ó, eu já dei um calor. Acho que o calor ele facilita um pouco a força que você faça, né? Te dá uma segurança. A tinta ela fica um pouco mais mole, que faz com que ela não corra o risco de trinca, né? Ó, eu vou girando a ferramenta lá embaixo bem devagarzinho, ó. A lata ela já tá bem mais mole do que na primeira vez. O objetivo de levantar aqueles pontos que a gente levantou no começo é esse, é tirar um pouco a tensão, né? Levantei um pouquinho ali a parte de cima. Agora eu vou começar a parte de baixo aqui. Vou continuar e trago o resultado para vocês aí. Esse é o resultado, ó. Eu continuei alavancando lá por baixo, né? Peguei um pouco aqueles pontos de pressão ali, ó. Vocês conseguem ver as marquinhas da ferramenta, né? O que eu vou fazer agora, como eu diminuí, eu tirei um pouco a fita para tentar pegar mais o meio dos pontos que estavam baixo. Agora eu vou usar o pininho de ferro, né? Porque com o pininho de ferro eu consigo pegar exatamente esses pequenos pontos, né? Vou bater um pouquinho aqui, vocês vão conseguir perceber. Ó, eu posiciono o pininho aqui, né? Como eu fiz com o de poliuretano, eu vou batendo nos pontinhos. Sem muita pressão, né? Sem tentar abaixar na primeira martelada, na primeira porretada. Vai sentindo o que você está fazendo, né? Eu acho que um dos segredos é sentir, né? Sentir na mão a resistência da lata, né? Vou continuar esse processo e já mostro a outra parte aí como é que vai ficar depois disso. Ó, como vocês conseguem reparar, eu diminuí um pouco aqueles pontos de tensão, né? Agora eu vou lá, coloco a ferramenta de novo. Eu arranquei a fita dela totalmente para que ela possa pegar esses detalhes, né? Essas linhas mais fininhas, né? Só que agora tá muito molinha a lata para trabalhar. Qualquer alavancadinha, qualquer pressãozinha que eu dou lá, ela é totalmente devolvida aqui para a lata, né? Eu não preciso ficar colocando mais força na ferramenta. É aquele processo, tá aliviada a pressão, né? Vou continuar e já trago a próxima parte. Ó, o que eu fiz agora eu virei a lâmpada, né? Coloquei a lâmpada na posição reta aqui, ó, para mim conseguir atacar o amassado desse lado, né? O que eu faço é a mesma coisa. Coloco a espátula lá embaixo do reforço, que vocês conseguem perceber a granulação. Coloco a espátula lá e vou torcendo, né? Ó, vou movimentando ela e tirando esses pequenos detalhes, né? É um processo de paciência mesmo. Aqui é repetir o que a gente começou no início, né? A gente vai afinando cada vez mais a granulação. Vou pegar tanto essa parte quanto um pouquinho essa de baixo aqui, ó. Acho que dá pra ver ali, ó. Depois eu viro a lâmpada e dou aquele último acabamento nessa região. Beleza?
Continuo aqui dando o acabamento, ó, e como vocês vão percebendo no passar do vídeo, a granulação ela já vai se misturando com a lata, né? Essa é uma parte que não tem amassado, ó, e aqui é a parte que tá amassada ali, ó. Quando eu me refiro nos vídeos a posicionamento de lâmpada, mais ou menos é isso, né? Vocês viram com que eu estava fazendo o amassado com a lâmpada posicionada reta aqui na frente, né, da porta, e agora eu estou na lateral dela, né? A melhor maneira de dar um acabamento no amassado, de deixar ele naquele resultado que vocês veem no final dos vídeos, é sempre movimentar o corpo, né? Movimentar o corpo, movimentar a lâmpada, não ficar engessado numa posição só, né? Quanto mais você se movimenta, quanto mais você vê a granulação do amassado, mais você consegue melhorar o acabamento, né? Eu vou continuar aqui até deixar bem igualzinho da lata. Depois eu viro a lâmpada e vocês vão conseguir reparar como é que ficou o amassado do outro lado. Virei a lâmpada e aqui vocês conseguem perceber já o nível que está ficando o amassado, né? A granulação, como eu já falei, ela começa a se confundir com a granulação da lata, né? É um processo de paciência, você precisa controlar a paciência. Agora, como eu já disse aí várias vezes, a lata ela tá bem molinha, né? Eu consigo com menos força dar um melhor acabamento nesses pontinhos, né? E ainda eu não consegui, não mexi nesse vinco, ó. Ele ainda tá aqui. Vou continuar, dar um acabamento, finalizar essa parte e aí depois a gente passa aqui para a segunda etapa, né? Mas o resultado é esse daí, ó. A cada passo, a cada novo vídeo, a granulação ela vai mudando, né? É meio que gradativo, você vai levantando um pouquinho, abaixa, levanta um pouquinho, abaixa, e a granulação ela vai melhorando, né? Ela vai se confundindo com a granulação da lata. Vou continuar aqui e já volto com a próxima etapa. Bom, aqui vocês já conseguem acompanhar, ó, o nível da granulação. Eu ainda vou dar mais uma refinada, tanto nessa parte aqui, ó, que ela tá um pouquinho granulado, quanto dar uma melhoradinha aqui nessa área de cima. Mas eu queria deixar uma dica, e eu acho que talvez seja uma das principais desse vídeo aí, né? Um vídeo que está bem recheado de dicas, né? De dicas, sacadas, mas uma das que eu recebo mais é como fazer esse vinco, né? Esse vinco não adianta nada eu já pegar o pininho. Aqui tá as ferramentas que eu usei até agora. Aquela espátula ali, o martelo, o pininho de ferro e o pininho de poliuretano. Eu pego o pininho de ferro, vou pegar essas ferramentas aqui. Não adianta nada, como eu estava falando, pegar o pininho de ferro, já posicionar ele aqui e bater, né? Porque tá a resistência, né? Primeiro a gente tem que quebrar a resistência desse vinco, né? A gente tem que fazer com que ele, assim como eu fiz nesse ponto de tensão, tirar aquela pressão que estava aqui, é o mesmo nesse caso, né? Eu acho que é o princípio básico aí de qualquer amassado que a gente venha fazer. A gente tem que encontrar os pontos que estão segurando a lata, né? E no caso desse aqui, eu uso duas técnicas. Primeiro eu aqueço, eu dou uma aquecida aqui, uma aquecida na lata. E agora, com a espátula, a mesma que eu estou usando, ela tá sem fita, como vocês conseguem perceber. E ela tem a ponta bem fininha, né? Eu coloco ela aqui dentro da lata, coloco ela aqui dentro, né, pelo esse acesso, e eu empurro ela aqui, ó. Eu vou empurrando ela em todo o amassado. Eu faço esse movimento, né? Eu venho puxando, batendo ela para frente. Para que eu faço isso? Para que ela entre um pouquinho aqui debaixo do vergão, né? Quando ela entra, automaticamente ela já libera um pouquinho a pressão. Eu vou fazer isso em um amassado inteiro
Não tem dificuldade, é só empurrando bem devagarzinho para não causar nenhum biquinho, né? A intenção, né, em usar essa ferramenta batendo no canto é fazer com que ela solte, né? Com que ela libere um pouco a lata. E depois eu vou fazer um outro passo, eu vou falar para o meu irmão gravar e vocês vão conseguir perceber aí. Ó, eu empurro a ferramenta aqui, como vocês estão percebendo aí. Vou empurrando ela bem devagarzinho, nada de colocar muita força. Ó, vocês conseguem perceber que ela não fez nada praticamente no amassado, né? É só para liberar, como eu estava dizendo. Agora o segundo passo, eu pego uma madeirinha, posiciono ela aqui na ponta e venho dando pequenas batidinhas, ó. Isso faz com que descolhe ainda mais a lata aqui, né? Agora é simples, eu pego o pininho, posiciono ele aqui, vou batendo, ó. Quase que não uso força, né? Mesmo a lata ainda permanecendo colada, ela não tem tanta resistência, né? Ó, vocês conseguem perceber que eu já baixei, ó, uma boa parte dele e não marca, né? Ela não está sendo segurada pela pressão da lata, né? Eu vou continuar baixando o vergãozinho aqui e já mostro o resultado aí para vocês. Bom, aqui vocês conseguem perceber, ó, que o vergão ele foi completamente distensionado, né? Tem alguns pontinhos ali ainda, que agora eu uso o mesmo princípio. Eu pego uma alavanca, coloco lá embaixo e vou empurrando ela para acertar esses pequenos detalhezinhos que ficaram, né? Porque eles não estão na dobra, eles estão um pouquinho para dentro da lata. Mas olha o jeito, ó, já ó, o acabamento só nesses 3 passos que eu fiz para fazer aqui esse vergãozinho, né? Eu acho que a grande sacada dos meus vídeos é entender o princípio, né? Essa foi a ferramenta que eu usei, o toquinho de madeira, né? E um martelinho para bater ali. O segredo não tá na ferramenta, cara. Eu acho que o meu primo, ele chama as ferramentas deles de rabo de peixe, pado. Daria para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, entendeu? Você tem que usar alguma ferramenta que tenha uma ponta desse jeito, ó. O segredo não está na ferramenta, o segredo está em entender como usar a ferramenta. A partir do momento que você consegue usar as ferramentas que você tem da maneira certa, né? Fazer com que elas trabalhem para você, não você trabalhar para as ferramentas, a qualidade dos seus amassados vai melhorar, né? Foi aquilo lá, empurrei lá, bati com o toquinho de madeira e baixei o vinco, né?
Eu vou continuar a dar um acabamentinho tanto aqui quanto nessa parte que tava o ponto principal do amassado, e já trago o resultado para vocês. Ó, eu continuo dando acabamento ali, refinando, né, o amassado para que chegue naquele resultado bacana, né, aquele resultado final que eu sempre mostro para vocês. Mais uma posição de lâmpada que eu uso. Vocês conseguem perceber que a lâmpada agora ela não está mais reta, né? Ela está um pouco na diagonal. E quando eu viro aqui, ó, vocês conseguem perceber que ele tem esse desenho, né? Como eu disse no começo do vídeo, ele vem lá do começo da porta até aqui, ó. Então eu consigo trabalhar nessa ondulação, ó, nesse movimento, né? Aqui tá alto, aqui tá baixo, aqui fica alto de novo, ó. Ó o desenho. E eu consigo ver a granulaçãozinha ali, ó. Vocês conseguem perceber que tem alguns detalhezinhos ainda, bem mínimos, mas tem. Essa é a sacada, mais uma sacada do vídeo, movimentar, sabe? Uma simples virada de lâmpada faz com que o acabamento do trabalho melhore, né? Poderia pegar assim, virar a lâmpada e também fazer esse movimento, ó. Vocês conseguem ver aqui o desenho do vinco, ó. Olha lá, ó. Movimente-se. Quando eu falo para movimentar em posicionamento de lâmpada, nada mais é do que isso mesmo, né? Não ficar trabalhando 1 hora nessa posição, porque quando você virar, você vai ver que tem alguma coisa, né? Sempre fazer isso, ó. Lado, inclinar aqui, trabalhar em variadas posições, né? É isso aí. Vou dar o último acabamento, no acabamento final, e trago o trabalho concluído. Trabalho totalmente concluído, e aqui vocês conseguem acompanhar a granulação que ficou, ó, o resultado da granulação. Um amassado bem tensionado, né, como vocês perceberam no começo do vídeo, mas o resultado é esse daí, ó. Aqui no vinco foi aquela parte que eu acho que é a grande dificuldade da maioria, né? Eu procurei passar bastante macetes aí, bastante dicas para que você melhore o acabamento do seu trabalho, né? Que consiga entregar um trabalho legal para o seu cliente aí. Vou tirar a lâmpada para pegar já na claridade. Vocês conseguem perceber, ó. Lá atrás tem aquele vinco, como eu falei no começo do vídeo, e ele morre aqui, ó. Ele vem até o final da porta, né? A gente teve que tomar cuidado para não levantar essa parte, né? Porque se você levanta aqui, o resultado na hora que coloca no carro não fica legal. É isso aí, ó. Dá para acompanhar toda a granulação, o desenho aqui do vergãozinho que estava bem tensionado, né? Agora é colocar a porta no carro e trazer o último resultado para vocês aí. Isso aí. Foi feita aqui a parte da montagem. Agora eu posicionei o carro aqui para vocês perceberem, ó. Os vincos, né, no caso é um Onix, ele é bem acentuado, né? Tem aquela ondulação aqui na parte de cima, ó, que se conecta com a de trás lá, que dá um pouco mais de trabalho. Só nessa posição vocês já conseguem ver que aquele vergão que estava nessa área aqui, ele já foi completamente reduzido, né? Ele foi igualado à granulação da lata. As ferramentas que eu usei são essas aqui, ó. Eu já estava esquecendo. Eu gosto de mostrar, né? Não só o passo, mas as ferramentas também que eu usei para fazer o amassado. Esse amassado aqui a gente ainda vai fazer ele, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu procurei detalhar só o vinco da porta e mostrar o resultado, né? Como a gente fez para fazer esse amassado aqui da porta, né? Aqui vocês conseguem acompanhar a granulação, ó, desde aquela parte de baixo lá até a parte de cima, né? Até a granulação do vinco ali onde foi rebatido, né? Aqui tá um pouquinho sujo, mas dá pra vocês compararem, ó. A granulação ela fica idêntica à granulação da lata, né? Por mais que seja um amassado que tenha afetado bem o vinco, vocês conseguem perceber aí o resultado. É isso aí, galera. É o que eu sempre digo nos vídeos. Eu acredito que o que mais vai fazer diferença no
no seu trabalho, né? No resultado final do seu trabalho, é saber usar as ferramentas, né? Não adianta você ter 50 ferramentas, né? O mais legal é você saber lidar com poucas ferramentas aí de 50 maneiras, né? Entender aquilo que você vai fazer antes de fazer, estudar mesmo, né? Sempre quando for começar um amassado, perca aí algum tempo, que isso vai melhorar na qualidade final do seu trabalho. Isso aí. Se vem gostando dos nossos vídeos, deixa um curtir, deixa um comentário se ficou alguma dúvida em relação a esse trabalho, ou se você tem alguma dúvida. Se inscreve no canal, deixa ativado aquele sininho, que toda semana tem novos vídeos, né? Com sacadas e pensamentos também, que são tão importantes quanto os tutoriais do trabalho, né? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!